As atribuições causais e expectativas de controlo de resultados integram-se nas teorias cognitivas da motivação. Trata-se de variáveis sociocognitivo-motivacionais que envolvem o processamento de informação nas interações sociais, crenças pessoais, percepções subjetivas acerca das capacidades de controlo e autofuncionamento em contextos de realização. As teorias cognitivas da motivação distinguem-se assim das teorias das necessidades e das teorias dos incentivos, caracterizando-se por se centrarem nos processos que mediam entre os determinantes internos e externos do comportamento. As atribuições causais estão relacionadas com a forma como os indivíduos explicam a ocorrência de determinados acontecimentos. De acordo com Heider, que inaugurou o estudo sobre as atribuições causais, as pessoas têm necessidade de compreender e dominar o meio. E interrogam-se sobre as causas do que lhes acontece. Frequentemente isto acontece quando há acontecimentos inesperados ou menos bem-sucedidos. As causas podem ser atribuídas a fatores internos ou externos. As atribuições causais estão presentes em diferentes contextos de realização e influenciam a escolha, persistência e intensidade de tarefas de realização. Vários autores desenvolveram a teoria das atribuições, podendo destacar-se Wiener. Foi no contexto escolar que Wiener desenvolveu esta teoria, propondo um modelo tridimensional sobre as causas do sucesso e do insucesso escolar. Wiener distinguiu 3 dimensões para analisar as causas do sucesso e insucesso escolar: locus de causalidade, estabilidade e controlabilidade. Na dimensão locus de causalidade, as pessoas atribuem o sucesso ou o fracasso ou a causas internas ou externas. Como causas internas, considera-se, por exemplo, a capacidade e o esforço. As causas externas referem-se à dificuldade da tarefa e à sorte, entre outras. Se considerarmos para além do locus de causalidade, a estabilidade, é possível classificar as 4 causas principais. A capacidade pode ser classificada como causa interna e estável. A dificuldade da tarefa pode ser classificada como causa externa e estável. A sorte pode ser classificada como causa externa e instável. O esforço pode ser classificado como causa interna e instável. Neste contexto, podem distinguir-se 2 padrões de atribuição. Um padrão de alta motivação envolvendo causas internas, sendo o sucesso atribuído à capacidade e o fracasso à falta de esforço.
Um padrão caracterizado pela baixa motivação quando este é atribuído à sorte e o fracasso à falta de capacidade. Trata-se de um padrão debilitante em que se registra baixa autoestima, baixa persistência nas tarefas e na necessidade de realização. Podemos ainda identificar um enviesamento ego-defensivo, quando o sucesso é atribuído a causas internas e estáveis e o fracasso a causas externas ou instáveis. Weiner desenvolveu a teoria das atribuições, assumindo a influência destas nas emoções e nas expectativas de controle dos resultados. Quando o fracasso é atribuído a causas estáveis, como a falta de capacidade ou dificuldade da tarefa, suscita falta de confiança e desânimo, influenciando negativamente as expectativas de controle futuro. Já nas situações de sucesso, quando este é atribuído a causas internas como a capacidade e o esforço, salienta-se a confiança e a segurança. Emoções de orgulho, vergonha, culpa e raiva estão ainda associadas à percepção de controlabilidade das causas. Enquanto as atribuições causais se referem a juízos a posteriori, as expectativas de controle de resultados referem-se a juízos a priori. Sobre este tema, destacam-se as teorias de Rother sobre o locus de controlo, de Seligman sobre o desânimo aprendido e de Bandura sobre a percepção de autoeficácia. O locus de controlo, conceito proposto por Rother anteriormente à teoria de Weiner, consiste na percepção da probabilidade avaliada pelo sujeito de que um determinado reforço ocorrerá em função de um comportamento específico da sua parte. Refere-se às crenças de que os resultados que obtemos são mais ou menos dependentes do nosso comportamento. Pode ser classificado num contínuo de internalidade extrema e externalidade extrema. O conceito de desânimo aprendido de Seligman está ligado à percepção de incontrolabilidade, locus de controlo externo e expectativas baixas de sucesso. Envolve a ausência de controle real ou percebido sobre a situação e a generalização de respostas de impotência a outras situações. A percepção da eficácia pessoal diz respeito à convicção de que se é capaz de executar com êxito o comportamento requerido para um dado resultado. Este conceito foi desenvolvido por Bandura no quadro da sua teoria sociocognitiva, identificando 4 fontes de autoeficácia. Experiências pessoais de sucesso, observação de outros bem-sucedidos na situação, persuasão verbal, ativação emocional. Tal como na fábula, mais vale um trabalho persistente do que os dotes naturais mal aproveitados. Os padrões atribucionais que mais favorecem a aprendizagem são aqueles que se relacionam com o esforço.